E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar a partir de agora. A primeira delas é a respeito de Mano Menezes, que nessa sexta-feira, dia 26 de julho, completa aí 3 anos seguidos enquanto treinador do Cruzeiro. Nesse período são 211 jogos, com 93 vitórias, 61 empates e 48 derrotas, o que dá um aproveitamento de 58,29% dos pontos. Isso, obviamente, desconsiderando aquela primeira passagem dele de 2015, onde ele até fez 20 partidas no comando do Cruzeiro, mas nós estamos falando de 3 anos seguidos, desde que ele chegou pela segunda vez, julho de 2016. São 4 títulos conquistados enquanto técnico do Cruzeiro, a Copa do Brasil 2017 e 2018 e os Campeonatos Mineiros de 2018 e 2019. Esse tipo de data marcante, 3 anos à frente de um clube, uma coisa muito rara, quase nos obriga a fazer uma análise desse período de Mano Menezes enquanto nosso técnico. E eu peço que vocês deixem aí a avaliação de vocês também nos comentários, enquanto a minha eu deixo a partir de agora. A gente pode questionar algumas coisas no trabalho do Mano e isso é muito nítido, Uma delas é o futebol extremamente pragmático e a outra é a pouca utilização de jogadores da base. Eu acho que essas são as duas principais broncas que a maioria da torcida do Cruzeiro tem com ele. No entanto, é inquestionável que o trabalho dele deu frutos. E é muito importante a gente lembrar sempre a questão dos mata-matas, O Mano Menezes disputou aí 30 confrontos eliminatórios, enquanto técnico do Cruzeiro, e saiu vitorioso em 25. E nesse período a gente ganhou 2 títulos aí, 2 Copas do Brasil, 2017 e 2018, que são sim conquistas muito importantes na nossa história, até porque nas 2 ocasiões o Cruzeiro enfrentou adversários tecnicamente melhores, que tinham uma condição de investimento maior, especialmente Palmeiras e Flamengo, pra gente citar aí os 2 times que são, em tese, os bambambãs do futebol brasileiro hoje. E o Mano teve sim papel central nas nossas classificações ou até no título que a gente conquistou em cima do Flamengo em 2017. E eu acho muito importante que ninguém se esqueça de que o Cruzeiro ficou mais de 14 anos sem ganhar nenhum título de mata-mata. Inclusive a gente estava se notabilizando como um time que acabava vacilando muito nessas horas, O Cruzeiro de Marcelo Oliveira, por exemplo, era muito criticado por isso. Era um time que jogava um excelente futebol, mas na hora da decisão o time não conseguia ganhar. E as pessoas falam muito na tradição do Cruzeiro, tradição de bom futebol. Sim, o Cruzeiro tem essa tradição, mas o Cruzeiro também tem a tradição de ser um time copeiro, coisa que não estava sendo, 14 anos sem ganhar um título de mata-mata, pelo amor de Deus, a gente até ganhou aí nesse período 3 títulos, de pontos corridos, mas faltava ganhar o mata-mata e a gente recuperou essa faceta de time copeiro com o Mano Menezes, sim. Inclusive a presença dele como nosso comandante talvez nos dê uma confiança extra para esses jogos importantes que a gente vai ter agora contra o River Plate, já nessa terça, e até para as semifinais de Copa do Brasil contra o Inter também. Beleza, mas o desempenho do time atualmente está sendo bom? Não, não está sendo bom. Acho que é público e notório que o Cruzeiro está rendendo abaixo do que pode, e sim, o Mano Menezes merece críticas e merece cobrança. Cobrança significa que esse técnico não presta? Claro que não. A cobrança significa que você pode render mais. Ninguém cobra de alguém que não tem condição de entregar mais do que está fazendo. A gente cobra quando vê justamente essa questão do subaproveitamento. Então fica Mano para sempre? Não, também não é assim. Eu acho inclusive que seria saudável para todas as partes que o Mano Menezes seja o técnico do Cruzeiro até o final desse ano. Tomara que a gente consiga mais um título de mata-mata, que o Cruzeiro melhore e faça uma campanha pelo menos segura no Campeonato Brasileiro. E aí em 2020 o Cruzeiro segue o seu caminho com outro técnico e o Mano vai trabalhar em outro lugar, porque já há um desgaste muito grande no modelo de jogo dele e na paciência da torcida. E podem ter certeza que se o Mano Menezes fica no Cruzeiro, por exemplo, ganha mais um título de Copa do Brasil ou ganha uma Libertadores nessa temporada, o Cruzeiro fica em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, daqui a 5, 10 anos o Mano Menezes vai ser considerado um dos melhores, se não for considerado o melhor técnico do Cruzeiro na história. Você sabe por quê? Primeiramente porque o Cruzeiro não tem essa figura do grande treinador da história. São vários bons treinadores que fizeram grandes trabalhos, e tem uma coisa interessante que o tempo faz com todos nós, é que nesses casos especificamente, como são boas memórias, memórias de títulos, memórias de sucesso, a gente acaba se esquecendo muito dos erros, dos episódios menos felizes e acaba focando muito nas conquistas. Então, por exemplo, se o Mano ganha 3 Copas do Brasil ou 2 Copas do Brasil e uma Libertadores, vai ser extremamente exaltado. E um bom exemplo disso é, vocês lembram da quantidade de gol que o Marcelo Moreno e o Ricardo Goulart perderam enquanto jogadores do Cruzeiro?
Porque assim, eu lembro mais ou menos, e eles erravam muito gol. E toda oportunidade que tem para eles voltarem pro Cruzeiro, a torcida tá doida para eles voltarem, por quê? A nossa memória nos trai, a gente só lembra dos acertos e esquece as falhas. Mas aí vale ressaltar que se o Mano Menezes ficar como técnico do Cruzeiro até o final de 2019, ele vai ser de forma isolada o segundo treinador que mais trabalhou no Cruzeiro na história. Atualmente ele é o quarto nome dessa lista, mas como a gente tem pelo menos 30 jogos até o final do ano, ele ultrapassaria aí o Nijinho e o Levir Coupe nessa lista, se tornando então isoladamente o segundo lugar. Assumir a primeira posição é muito difícil, porque o Wilton Chaves tem quase 400 jogos. A respeito de Lucas Romero, tem uma novidade que na minha opinião é bem ruim, que o dirigente do Independiente, né, que está tratando essa negociação, falou na Argentina que a negociação avançou e que está por detalhes de ser concluída. Então realmente tem a possibilidade grande do Lucas Romero deixar o Cruzeiro já nesse mês de julho. De acordo com o Samuel Venâncio, né, que é o setorista do Cruzeiro na Itatiaia, o que está pegando para a negociação não sair é a questão do pagamento à vista ou parcelado. O Cruzeiro quer receber à vista, os argentinos não querem pagar na hora, e aí vale ressaltar algumas coisas. O Independiente também é um time que vive uma situação financeira complicada. Então, meus amigos, não receber à vista é a mesma coisa que não receber e a negociação ir para a FIFA, da mesma forma que tem hoje uma transação nossa com eles, que eles nos levaram à FIFA, que é a respeito da contratação do Pisano. E de acordo com o próprio Samuel, o valor dessa transação do Romero nem é aqueles 4 milhões de dólares que eu já considero muito baixo pelo jogador que é o Romero. O que os argentinos vão pagar ao Cruzeiro é algo entre 2 e 2 milhões e meio de dólares, mais o perdão dos 600 mil dólares, que é justamente essa dívida do Pisano. Ou seja, vai girar no máximo na casa de 3 milhões de dólares essa transação pelo Lucas Romero. Eu acho que isso é um absurdo, eu acho que vender um jogador fácil assim é caso de impeachment na diretoria inteira. Acho que vocês já estão cansados de me ouvir falando sobre isso, falando o quanto é inaceitável vender um jogador tão barato, mas eu fico realmente assim, sem palavras, cara, porque estão dilapidando o patrimônio do clube e não interessa se o jogador pediu para ser negociado ou não. O Romero é um jogador hoje indispensável ao time do Cruzeiro e ele tem que entender essa situação. Se a gente estivesse falando de um valor que iria mudar a história do Cruzeiro, 40 milhões de euros, vai pagar metade das dívidas. Não, gente, nós estamos falando de 2 milhões de dólares. Isso é um valor ridículo para um clube como o Cruzeiro. Isso é menos da metade da folha salarial do clube em um mês. Pelo amor de Deus. Eu sempre entendi que o papel de uma diretoria fosse zelar pelos interesses de um clube. Infelizmente, parece que não é o objetivo dessa. Eu, sinceramente, não sei mais qual é o objetivo dessa diretoria, porque primeiro era ganhar título. Aí endividaram o clube, aí agora liberam todos os jogadores por valores ridículos. Então eu sinceramente não sei o que esses camaradas querem, não sei o que estão fazendo lá. E se não querem trabalhar no Cruzeiro de verdade, sai fora, larga o osso. Deixa, porque certamente tem quem queira e quem vá saber dirigir um clube de uma forma minimamente decente. Sobre o Romero, é uma perda irreparável. Acho que nós não temos nenhum jogador em condição de substituí-lo à altura no time hoje, nem na base, e não temos condição financeira de ir ao mercado e buscar outro jogador. Então, assim, resta torcer mesmo para que essa negociação dê errado. Mas enfim, eu estou bem pessimista com relação a isso e acho que infelizmente vamos perder El Perro aí. Tomara que ele possa pelo menos jogar na terça-feira contra o River pela Libertadores, né? E que possa nos ajudar a conseguir essa classificação. E por fim, comentar um pouco sobre essa polêmica aí, né? Envolvendo alguns torcedores do Cruzeiro, o jornalista lá da ESPN, o Mauro César Pereira, e o Thiago Neves, né? Que resolveu entrar no meio dessa treta aí. Vou dar só uma opinião sobre isso e peço que vocês também façam o mesmo nos comentários. Eu acompanho muito a ESPN e acho sim que o Mauro César Pereira é um dos melhores jornalistas brasileiros da atualidade, especialmente nesse meio esportivo, tá? Feita essa ressalva, vamos avaliar o caso em si, porque eu acho que o Mauro César também deu muito mole e falou umas cagadas aí. Contextualizando o fato aí para quem não tá sabendo, na terça-feira à noite, né, após o jogo Cruzeiro e River Plate, a ESPN tem lá o Linha de Passe, que é basicamente para comentar esses jogos. O Mauro César criticou bastante a atuação do time do Cruzeiro lá na Argentina contra o River, no empate em 0-0, especialmente porque o Cruzeiro atacou muito pouco e não chutou nenhuma bola no gol. Sobre essas críticas em si, eu concordo. Não é que o Cruzeiro tinha que enfrentar o River Plate na Argentina de peito aberto jogando de modo ofensivo. Não. O problema é que o Cruzeiro não tinha uma boa saída de contra-ataque, não tinha uma alternativa para ameaçar o adversário.
A gente acabou, principalmente no primeiro tempo, ficando muito fechado na defesa, não conseguia sair jogando, né? E justamente por isso foi aquele jogo complicado, que a bola ficava sempre rondando a nossa área. No segundo tempo, o Cruzeiro até melhorou, mas infelizmente não conseguimos sequer finalizar uma bola na direção do gol do River, e se a gente não chuta a bola no gol do adversário, a gente não vai fazer gol. Então pedir que o Cruzeiro jogue melhor do que jogou naquele primeiro tempo, eu acho super correto. Eu acho sim que todos nós devemos cobrar, porque o Cruzeiro tem condição de entregar mais do que fez naqueles 45 minutos. Aí na quarta-feira, o Flamengo jogou contra o Emelec, né, lá no Equador, inclusive Emelec, que nós jogamos na fase de grupos e ganhamos lá no Equador, e o Flamengo perdeu por 2-0 para o Emelec. O Mauro César, que é esse jornalista em questão, ele é flamenguista, declaradamente, não tem nenhum problema quanto a isso. E ele, inclusive, criticou pra caramba a atuação do Flamengo após o jogo e tal, criticou até o treinador português. E até aí tá tudo bem, todo mundo fazendo seu trabalho. Na quinta-feira, no outro programa da ESPN, se eu não me engano, na parte da manhã, eles têm lá uma interatividade que os torcedores mandam vídeos para o canal para que os comentaristas respondam as perguntas e tudo mais. E um torcedor do Cruzeiro mandou um vídeo lá, de certa forma dando uma zoada no Mauro César, ironizando, né, a questão do Cruzeiro ter jogado defensivamente e empatado, e o Flamengo ter jogado de forma mais ofensiva e ter perdido. E ele fecha lá a pergunta perguntando se é melhor, né, ser eliminado para o River ou para o Emelec, e questionando, né, se é melhor empatar fora de casa em 0-0 ou perder por 2-0. Aí o Mauro César apelou com esse torcedor, respondeu assim, pistolando mesmo, sabe? Ah, pior é o seu time que ganhou um jogo nos últimos 15, blá blá blá, não sei o que joga um futebol sofrível. Basicamente, apelou, perdeu. Para quem não viu o vídeo, eu inclusive recomendo que vá lá no canal do Virjão, né, no Cruzeiro, tá lá no Instagram dele, não é nem no canal dele, tá no Instagram do Cruzeiro, essa resposta do Mauro César, e nos comentários desse vídeo tem lá alguns comentários, né, e um deles é do Thiago Neves, que deu lá uma resposta que eu considero infeliz, chamou o jornalista de mongol, e convenhamos que ele não está falando que o Mauro César nasceu na Mongólia, ele está querendo fazer alguma referência à questão de deficiência mental, enfim, é um termo que não é muito feliz, não deve ser utilizado inclusive. Eu não vou botar o vídeo aqui neste conteúdo em si, porque pode dar problema por direito autoral, tá? Mas quem quiser conferir é fácil de achar, lá no Instagram do Valdir dá para você saber. Mas para mim a grande cagada aconteceu a partir do momento que o Mauro César respondeu a um torcedor. Por quê? O torcedor, né, adepto do Cruzeiro, como a maioria de nós que está vendo esse vídeo, vê um cara que torce para o Flamengo declaradamente sempre criticar o time do Cruzeiro, né? Com razão ou sem razão, não importa. O jornalista está sempre criticando o time dele. Aí o Cruzeiro vai lá, faz um jogo, empata, não foi a atuação dos sonhos, mas pelo menos a gente evitou a derrota. Aí ele vê o Flamengo pegar um adversário muito mais fraco, tomar 2 cocos no lombo. E ele tem a oportunidade de mandar uma pergunta para esse jornalista, e ele tem inclusive a oportunidade de dar uma zoada nesse flamenguista que tá falando mal do time dele, e o time dele também tá mal. Ou seja, qual é o problema nisso tudo? O problema é o jornalista apelar. Cara, é uma coisa assim elementar. Se você quer zoar, se você quer criticar, se você quer apontar dedo, beleza. Mas você tem que entender e aceitar que eles vão fazer a mesma coisa com você. E aí, pra mim, foi o grande vacilo do Mauro César. Não podia ter apelado com o torcedor. A partir do momento que ele apelou, aí fudeu com o trem todo. Aí, em vez dele abrir uma discussão que poderia ser muito produtiva, e que eu acho que ele até tem boa dose de razão, ele simplesmente conclamou uma torcida contra ele. Então eu achei que o Mauro mandou muito mal, o torcedor tá super no direito dele, e aí o Thiago Neves acabou embarcando numa onda que não precisava. O Thiago Neves é um jogador que já deu algumas declarações polêmicas, outras bem infelizes no passado, como aquele negócio de Brumadinho. Então assim, eu acho que o Thiago deveria se afastar disso e focar mais na parte dentro de campo, até porque ninguém precisa do Thiago Neves para ser social media, ninguém precisa do Thiago Neves para responder jornalista. A gente precisa dele dentro de campo para fazer gol, para decidir terça-feira contra o River. É para isso que ele ganha R$1 milhão por mês, não é verdade? Mas enfim, eu achei que faltou foi jogo de cintura do jornalista mesmo, para entender que a partir do momento que o canal que ele trabalha abre essa possibilidade de interação com os torcedores, ele tem que estar preparado para receber uma zoação, e ele pode reagir isso de uma forma muito mais inteligente. Por exemplo, se ele é bem humorado no negócio, fala assim, não, fala pro torcedor para esperar a semana que vem para ver o que acontece, até porque eu acho que o Flamengo vai acabar passando do Emelec, o time do Emelec é ruim pra burro, mas tipo assim, ele adotou a pior estratégia possível, que é ir pro combate, é ir pra guerra. Eu acho que todo mundo tá apelando muito fácil ultimamente, a sociedade como um todo, tá todo mundo querendo brigar a todo instante,
Não precisava disso e acabou gerando uma polêmica super besta. Aí depois o Mauro já foi responder o Thiago Neves também. Gente, todo mundo já perdeu a razão. É hora de simplesmente entender que era um negócio desse tamaninho aqui que começaram a criar tanto caos que acaba parecendo que é uma coisa relevante, mas não é. É simplesmente uma crítica que foi feita à partida do Cruzeiro. Essa crítica tem sua dose de razão? Tem. No dia seguinte o Flamengo foi lá e tomou um coco. E aí, o que aconteceu? Foi ótimo, foi uma delícia ver o Flamengo perder pro sinal. Mas aí o jornalista simplesmente acha que o torcedor não pode dar uma zoada nele. É claro que pode. E uma coisa que é importante ressaltar é que o Mauro César não é crítico ao Cruzeiro. Ele é crítico a praticamente todos os times do mundo. Ele critica tudo, critica todos, ele é chato pra caramba. Mas eu ainda prefiro esse jornalista que é exigente, que é chato, que cobra, do que os Caio Ribeiro, que fala e não fala nada. Inclusive o time que o Mauro César mais critica é o time dele, é o Flamengo, é o Abel Braga, que era o técnico dele lá, que ele, nossa senhora, encheu tanto o saco lá, até hoje que o Abel Braga já saiu do Flamengo, ele ainda fica enchendo o saco, o negócio do clube dos vinhos, porque tem de fato uma parte dos jornalistas lá do Rio de Janeiro que defende absurdamente o Abel, porque são amigos do Abel. Mas enfim, essa é outra questão, foda-se pro Flamengo. Eu sei que boa parte das pessoas adoraria que eu estivesse aqui falando, esse jornalista está perseguindo o Cruzeiro. Pra mim não tem nada disso, e a única coisa que eu tô fazendo aqui é dar a minha opinião. Da mesma forma o jornalista deu a opinião dele pra lá, ele tem direito a pensar o que ele quiser, você tem direito a pensar o que quiser, eu tenho direito a pensar o que quiser, e cada um de nós manifesta essa opinião e lida com as consequências. Por exemplo, esse belíssimo cabelo que eu tô ostentando aqui, todo vídeo que eu posto sem boné, vem um monte de comentário, esse cabelo. É só um cabelo, gente. É isso aí. Vocês acham que eu vou mudar as minhas ideias, minhas convicções porque vocês pensam diferente? Não. Se você não gosta do meu cabelo, é só você não ter um cabelo igual o meu. E eu acho que tá faltando pra todo mundo é ficar mais de boa, cara. Aceitar as críticas, entender os comentários, entender que essa diversidade de opiniões, a variedade, ela é importante. A gente não precisa seguir sempre os mesmos padrões. O time do Cruzeiro precisa melhorar? Sim, precisa. Ninguém está discutindo isso. Agora, o jornalista tem direito de reclamar e de criticar o técnico do Cruzeiro? É claro que tem. Então, para mim, no fim das contas, essa história toda é um escarcéu danado que no final não deu em nada. É uma coisa tão besta, tão inútil. É um jornalista dando opinião, que é o papel dele, torcedor zoando o jornalista, que é o papel do torcedor também. Mas enfim, essa é a minha opinião do caso. Deixa a sua aí também nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, que eu acho que é uma pauta interessante. O vídeo fica por aqui. Se gostou, não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Só lembrando, amanhã tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. Eu vou colocar o vídeo de pré-jogo às 9 amanhã. Normalmente ele entraria agora, mas devido a essa certa polêmica que surgiu aí, eu achei importante abordar esse assunto agora e deixo o pré-jogo para amanhã cedo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!